Esse é o vídeo 2 da nossa aula para o mestrado em Divindade e a pós-graduação Lato Sensu em Pregação Expositiva. Estamos estudando aqui sobre a arte retórica, principalmente aquela vinda oriunda de Aristóteles, não é? Como eu disse, Aristóteles escreveu a arte retórica e dividiu a obra em livros que nós hoje poderíamos chamar de capítulos, né? Livro 1, 2 e 3. São 3 livros da arte retórica, né? O primeiro livro é o livro do emissor, é o livro do orador. Trata-se principalmente da concepção dos argumentos na medida em que eles dependem do orador, de sua adaptação ao público, né? É um livro que vai falar sobre como é importante o aspecto do orador em função do público para o qual ele está falando. Ou seja, são elementos que hoje, e quando nós dizemos, parecem triviais, mas não são triviais. Eles não podem ser preteridos, não podem ser negligenciados. Não se pode abrir mão deles, tá certo? Por quê? Porque eles fazem parte do discurso efetivo, não é? O discurso argumentativo efetivo, ou seja, aquele que realmente intenciona o convencimento. Ninguém argumenta para não convencer. Ninguém argumenta para não persuadir. Nós argumentamos para que haja convencimento. De modo que o livro 1 ele diz respeito ao orador. O livro 2 é o livro do receptor da mensagem, o livro do público. São focalizadas as emoções, as paixões e os argumentos, mas somente na medida em que forem recebidos e não concebidos como fontes. O livro 2 tem a ver com aquele que ouve, né? Lembre-se que eu disse que para Aristóteles o discurso retórico em mente é o discurso localizado, é o discurso de um público, não é? No qual as pessoas, os receptores, são conhecidos, né? É um público pontual, não é como hoje que nós temos, por exemplo, discursos feitos na TV, livros escritos que vão rodar o mundo, mídias que transformam nossa palavra em algo que vai circular o mundo assim, não é? Hoje nós temos uma diferença por causa da tecnologia e dessa junção, não é, que nós temos hoje por causa da tecnologia. Veja que são mundos diferentes, não é? O discurso, o auditório de Aristóteles é sempre um auditório local, tá certo? E o livro 3 é o livro da mensagem, né? Nele se focam o que vai ser dito, né? A elocução, né? Os aspectos, né? Uma terminologia que hoje tem uma conotação pejorativa, mas é exatamente assim tratada pelos retóricos antigos, que é a hipocrisia, que é a arte de atuar. A arte de atuar conta, não é, para o discurso argumentativo, não é? É por isso que em cursos de oratória existe sempre a especificidade, não é, do orador como ator, ou seja, aquelas instruções que vão ajudar a pessoa a falar sem, por exemplo, estar parado, estatelado, não é? Ou curvado, ou com uma posição snob, né? Mas falar com desenvoltura, convencer também pela atuação, pela maneira como fala. É algo que nós vamos ver em outra matéria, tá certo? Em outra matéria nós vamos observar essas nuances de um modo mais específico,
tá bom? Isso vai ser visto também nesse curso. Mas aqui nós precisamos entender primeiramente a teoria. E o Licínio, né? Ele, na sua tese de doutorado, na PUC do Rio, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, ele estabeleceu alguns aspectos, né, a partir da análise de um outro pesquisador chamado Alexandre Júnior. Ele diz o seguinte: a distinção de duas categorias formais de persuasão, provas técnicas e provas não técnicas, são características do discurso retórico, da arte retórica de Aristóteles. A identificação de 3 meios de prova, modos de apelo ou formas de persuasão. É importante. A distinção de 3 espécies de retórica, de discursos possíveis. Formalização de 2 categorias de argumentos retóricos, ou seja, 2 elementos usados na retórica. A própria estruturação esquemática do discurso, tudo isso também presente na arte de Aristóteles, além de a concepção de normas básicas de estilo, nomeadamente sobre a necessidade de clareza e compreensão do efeito de diferentes tipos de linguagem e estrutura formal. E, por fim, a classificação e ordenação de várias partes do discurso. Essa classificação de várias partes do discurso, ela ficou por último em Aristóteles, mas é aquilo hoje que me parece, como professor, que sobrou para os cursos de homilética, de um modo geral, que é somente saber como se faz um discurso. Veja, olha o mundo que há por trás, que é, infelizmente, preterido. Se abre mão de ensinar ao aluno o fundamento de onde vem essa ideia, por exemplo, de fazer um esboço com aquelas partes, né? Se ter uma introdução, proómion, né? Ter uma... Como é que é a introdução? Por que a introdução é daquele jeito? O que é que eu faço num discurso? Eu vou de onde para onde? O que é que significa ter uma tese discursiva? Observou? Essa tese discursiva, ela me leva para onde? Ela tem que efeito, não é? No discurso? Porque tudo deve ser em função dela. Quais são as provas do discurso? O que é que eu preciso fazer para comprovar aquilo que eu estou dizendo? E, por fim, como é que eu concluo o discurso? Como são minhas palavras finais? Né? Meu epi, depois, acima, depois, para lá, além, epílogo. Minhas palavras finais do discurso, como é que devem ser feitas? De modo que nós temos nesse excerto, não é? A forma esquemática. Veja, esse material está presente no seu portal, tá certo? No portal do aluno, nesta matéria, tá bom? A arte retórica. Então você vai acessar esse material em PDF, você vai baixar esse material e você vai ler esse material. É importante que você se familiarize com este material para que você possa ter uma visão, né? Uma visão gráfica, tá certo? Importante você observar graficamente o que é que nós estamos dizendo aqui, tá certo? De um modo que eu posso dizer como estudioso da retórica, do discurso argumentativo, de um modo muito bem feito, em termos acadêmicos, né? O autor desta tese, ele organizou em um quadro o máximo possível
do que significa todo o esquema da arte retórica de Aristóteles. Todo o esquema ele colocou em um único quadro, dividindo corretamente as partes do discurso. São 4. Veja, não estou falando das partes do sermão, certo? Estou falando do esboço, estou falando agora do discurso, desde o que eu vou falar, né, até como eu me preparo. Veja, são 4 partes, 4 sessões, ok? A primeira sessão é a euresis. Euresis, em grego, significa invento, não é? É de onde vem a palavra eureka, que é descobrir, achei, né? Dizem que Arquimedes, o cientista grego, quando descobriu, não é, a fórmula, colocar o empuxo, não é, da água, a força de empuxo, né, quando ele descobriu aquilo, a partir do momento em que ele estava numa banheira e percebeu que, à medida que ele entrava na banheira, uma quantidade de água subia e outra até esborrava, e aquela quantidade de água é exatamente a massa que valia a massa dele ali na banheira. E quando ele descobre a relação da massa dele com a água, né, e que nós não entramos simplesmente na água, né, quando nós estamos na água, a substância da água, né, ela se afasta, né, para que nós possamos entrar. Ela nos cerca, mas nós não estamos realmente dentro, tá certo? Ela está tocando aqui o nosso corpo inteiro, né? Mas é porque eu afastei, tá certo, a água. E quando ele descobre essas relações, ele grita eureka, né? Eu descobri, eu achei, e a euresis é a primeira seção do discurso e significa saber o que dizer, né? Entender o que eu vou falar. Eu vou falar sobre o quê? Veja, sim. E você entender sobre o que vai dizer, não pode haver discurso argumentativo, né? Descobrir o que dizer é a primeira e a mais fundamental de todas as coisas relativas ao discurso argumentativo. Primeiro e mais fundamental, todos os pontos. Eu vou falar sobre o quê, né? O que é que eu vou dizer? Não é por isso que qualquer discurso de improviso, dificílimo, pode até sair bem feito, né? Se uma pessoa tiver bastante experiência na organização do discurso. Mas normalmente, na grande maioria dos casos, quando não se pensa minimamente o que se vai falar, né, ou quando se pensa pouco, né, quando não se organiza as ideias sobre o que dizer, o discurso tem tudo para sair de maneira sofrível, né? Tem tudo para ser um péssimo discurso. Então, saber o que falar, ter clareza sobre o que dizer é o ponto número 1. O segundo seria a disposição. O latino chamava de dispositio e o grego chamava de taxis, né? Taxis é a disposição. Aí sim, é como eu vou estruturar o meu discurso, como é que eu vou dispor o meu discurso, como é que eu vou trafegar, taxiar, a palavra taxiar o meu discurso, não é? De onde vou e para onde vou exatamente, tá certo? Este é o segundo ponto, né, na elaboração, na estruturação de um discurso. O terceiro é a ornamentação, né, que o grego o latino chamava de elocutio ou elocução, né? Tem a ver com o estilo, clareza, correção gramatical, né? Saber
como eu vou aquilo ali, como é que eu apresento, se eu estou sendo prolixo na apresentação daquele discurso, se eu não estou sendo, se eu sei trabalhar a linguagem mais pertinente ao público. E aqui eu vou lhe dar uma dica, meu querido, minha querida. A clareza gramatical, o vocabulário, não é? Usado para que você conduza as pessoas que estão ouvindo você, ele deve ser amplo e corretamente aplicado. E isso se dá pela leitura. Não há como você melhorar as relações gramaticais, não é? Do modo como você fala. Não há como você organizar bem as ideias, tá certo? Dando os nomes corretamente às coisas, se você tem um vocabulário limitado. E aqui nós estamos vivendo hoje em um dilema. Por quê? Porque tudo empurra para o visual. O visual reina, não é? Depois da televisão, o visual reinou, tá certo? E reina. Mas isso traz consequências terríveis. As pessoas estão cada vez menos, né, sabendo, estão sendo menos originais, estão sendo menos abrangentes. Por quê? Porque o vocabulário delas é limitado, não é? É o vocabulário que não é nem pensado, porque é o problema do visual, não é? No visual, ele que está me mostrando, ele pensa por mim, não é? Então, se ele narra num determinado filme uma história, não precisa imaginar nada, porque tudo está ali. Veja que a parte, né, minha parte cognitiva relativa à imaginação, ela entra quase que em desuso, porque toda a informação me está sendo passada, diferente da leitura de um livro. Quando você lê um livro, né, e se fala sobre uma determinada imagem, e há os detalhes descritos na passagem sobre aquela imagem, você tem que fazer um esforço imaginativo para que aquilo ali faça sentido dentro do que você está imaginando. E isso treina o cérebro. É por isso que nós precisamos ler. Nós precisamos ler mais, né? Nós só vamos vencer esse aspecto, né, de sermos mais claros, de sermos mais compreensivos e compreendidos, né, se nós estivermos lendo, aumentando o nosso vocabulário. E por fim, está o actio, a ação ou a hipocrisia, que é a arte de atuar. Veja, esses 4 elementos. Primeiro é o euresis, tá certo? Segundo é o taxis. Terceiro é o lexis, ou a elocução. E o quarto é o hipócrisis, ou a hipocrisia. Os 4 são, repetindo agora em português, achar o que dizer, pôr em ordem o discurso, não é? Aqui, ornamentá-lo, saber como eu vou dispor, que linguagem eu vou usar, etc. E o terceiro é pôr em prática, é a ação. Repetindo, achar o que dizer, pôr em ordem, ornamentação, estilo, clareza e ação. Ok? Esses 4 são as 4 seções que devem ser pensadas para a formação do discurso. São 4 elementos que todo discurso argumentativo tem de ter. Isso é absolutamente importante, principalmente para quem prega, tá certo? Aquelas pessoas que pregam, elas precisam entender que elas lidam, não é, com a retórica,
né? Entendam elas de retórica, queiram elas entender ou não, mas elas estão lidando com a retórica. Ninguém prega não argumentando, tá certo? Não existe pregação que não seja argumentativa. A pregação, ela argumenta. Na pregação você aconselha, na pregação você delibera, na pregação você deduz, na pregação você consente, persuade ou dissuade. Então, na pregação nós temos todos esses pontos, ok? De modo que é absolutamente importante que você tenha em mente esses 4 pontos que são relativos a todo o discurso argumentativo. Repetindo: eureses, ação, eureses, achar o que dizer, pensar o que dizer. Taxis, pôr em ordem o discurso. Lexis, a elocução do discurso, como eu vou tornar o discurso ainda mais palatável, atrativo. E por fim, o actio ou o hipócrisis, que é a arte de atuar, né? Como é que eu vou transmitir aquela mensagem da melhor maneira possível, do melhor modo possível, tá certo? Essas 4 sessões são os 4 pontos fundamentais do discurso a partir da retórica aristotélica. Veja que isso passa pelo período de Aristóteles, adentra o período cristão e continua, tá certo? Ou seja, todo discurso posterior, inclusive levando-se em consideração a oratória romana, que é posterior à retórica grega, todo discurso passando pelo período medieval, chegando à idade moderna, todos os estudiosos da retórica, né, até a idade contemporânea, vão lidar com essas divisões do discurso. Ou seja, não é algo perdido no tempo, não é algo ultrapassado, isso permanece. Nós tivemos avanços, como eu disse, momentos atrás, por causa da tecnologia, que hoje nos permitem falar para um público praticamente universal, ou seja, desconhecido, e que tende a crescer porque a mídia, o meio pelo qual nós falamos hoje é outro. Nós temos meios eletrônicos e estão aí gravando minhas mensagens, né, de modo assim, muito que, em princípio, é muito mais fácil de ser perpetuado do que a cópia, né? Basta que na cópia alguém não copie, pronto, o material se deteriora. E o material virtual é praticamente infinito, né? Ou seja, ele não tem nenhuma barreira do tempo, nenhuma barreira temporal, a não ser a barreira do próprio material onde ele está armazenado, tá certo? Então nós estamos armazenando isso em computadores, né? E a tendência, caso não se destrua tudo, né? A tendência é que isso permaneça ad infinitum, né? Que isso fique eternamente, tá certo? Então hoje como se propaga um discurso, né? Até um livro mesmo, veja, até um livro físico, hoje a abrangência do livro físico é muito grande, né? Por quê? Porque antigamente se editava um livro, né? Quando se escrevia no rolo, né? Isso tinha algumas cópias que ficavam em algumas bibliotecas de pessoas abastadas. Hoje os livros, qualquer livro aí tem milhares de tiragens, veja, né? Eu mesmo escrevi um livro, 2 livros, né? Cada um deles teve 3.000 cópias, entendeu? Quer dizer, são milhares de livros, né, que
fazem com que a mensagem ela alcance um público muito maior. E é com isto em mente que eu, por exemplo, escrevi ambos os livros. Ou seja, pensando em um auditório que fosse muito maior do que 6.000 pessoas, compreende? Porque eu sei que aquele livro ele vai ser emprestado, ele vai ser lido em um conjunto, ele pode até ser copiado. Eu sei que aquele livro ele vai passar de mão em mão, alguém vai dar para alguém vai ler em conjunto. Então eu tenho que imaginar, veja, um auditório muito maior, um público muito maior. Aristóteles, por exemplo, quando escrevia um livro, ele estava imaginando às vezes seus alunos. Ele sabia quem eram. Ele sabia quem eram os seus alunos, não é? Aqueles que estavam estudando com ele aquelas matérias. É por isso que Aristóteles tinha escritos que eram esotéricos, quer dizer, fechados, né? Escritos esotéricos eram escritos destinados apenas aos seus alunos. E escritos com X, exotéricos, que eram escritos destinados a outras pessoas, está entendendo? A pessoas que podiam estar pesquisando, a pessoas que tinham interesse na obra, mas não eram seus alunos. Então era uma literatura mais abrangente, né? Observe, né? Já nos dias de Aristóteles havia essa diferença, porque ele sabia quem eram os seus alunos. Então ele escrevia para os mesmos, né? Eram escritos que eram destinados aos seus alunos, ok? Estamos terminando então esse vídeo 2, um pouco mais curto que o primeiro, que nós nos dedicamos aqui a falar sobre os momentos, não é? Os elementos e os momentos de toda a formação do discurso. Repetindo, o que nós acabamos de dizer não se constitui no discurso em si. Isso nós vamos ver no próximo vídeo, tá certo? Quando nós estudarmos a composição de cada um desses elementos, os 4 que nós vimos, que tem a ver com toda a formulação do discurso. Achar o que dizer, pôr em ordem, estilo e clareza e a ação. Depois de tudo isso, tá certo? Nós vimos esses elementos que em que se constitui o processo de formação do discurso de argumentação, do discurso argumentativo. Nós vamos no próximo vídeo trabalhar em que consiste cada um desses elementos, porque eles se aplicam àquilo que nós fazemos nas nossas preleções, nas nossas orações, nas nossas pregações, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo.